2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 8. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. O jovem Timóteo era um jovem pastor que o apóstolo Paulo discipulou, mentoreou, e agora estava com a incumbência de pastorear uma igreja, e já há algum tempo, mas o Timóteo era jovem ainda, tinha alguns problemas de saúde, e ele tinha um temperamento mais tímido, era mais sensível, e Paulo escreveu 2 cartas para ele. Essa segunda aqui, nesse início, Paulo vai encorajá-lo, como nas cartas todas, a lidar com isso. Timidez, medo, insegurança, preocupação excessiva, ansiedade. Era assim que o Timóteo estava se sentindo. A gente percebe isso por aquilo que Paulo diz para ele. E esses sentimentos são sentimentos muito comuns no nosso tempo, nos nossos dias. Estamos aí no mês de setembro, onde há toda uma campanha do Setembro Amarelo para combater o suicídio, para incentivar as pessoas a viverem com mais coragem, disposição, ânimo e lutar contra essa praga do mundo moderno que só tem aumentado e infelizmente tem aumentado também entre jovens e até adolescentes e crianças que têm tirado a própria vida. Então, esses sentimentos paralisam as pessoas. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha uma timidez muito grande, muito forte. E eu lembro que do lado da minha casa, do lado da esquina, tinha uma academia de taekwondo. E era um professor muito bom, um cara muito bom, gostava bastante dele, professor Valdemir. E ele falou para o meu irmão, e depois falou, olha, manda ele para a academia lá, não precisa nem cobrar, eu quero que ele participe, que ele pratique, eu não vou cobrar nada dele. E eu não fui. Eu falei assim, eu não sei, eu vou passar vergonha lá. Os outros alunos já sabem, não sei lutar, não sei os exercícios, eu vou ficar envergonhado. E eu não fui. Quem sabe hoje eu seria uma medalha de ouro do taekwondo, não? Já pensou? Um jovem talento aí, um talento desperdiçado. Mas eu não fui, eu queria muito ir, mas eu não fui. Tem muita gente assim, que fica paralisada pelo medo, pela vergonha, pela timidez, que não consegue lidar com isso. E talvez esse seja o seu problema. Hoje eu li um texto de um amigo meu que é pastor, lá em Londrina, ele escreveu esse texto há muito tempo, eu achei esse texto hoje. Achei muito legal, vou ler para você. Pastor Antônio Carlos Barro, ele diz assim: um dos hobbies do ser humano, independentemente de qualquer condição socioeconômica ou cultural, é o de colocar as pessoas para baixo. Sabendo disso, muitos de nós agimos como sabotadores do nosso próprio caminhar nesse mundo. Logo surge o questionamento: o que as pessoas vão dizer? O que vão dizer se eu entrar na faculdade nessa idade? O que vão dizer se eu viajar? O que vão dizer se eu casar de novo? O que vão dizer se eu mudar de casa? O que vão dizer se eu mudar de igreja? O que vão dizer se eu desistir desse curso?
O que vão dizer se eu decidir ficar solteira? O que vão dizer se eu não quero ter filhos? Olha, são tantos o que vão dizer, que ao final não fazemos nada. E sabe o que vai acontecer? As pessoas nunca vão parar de dizer alguma coisa a seu respeito. Nunca. Esse medo do que as pessoas vão dizer é o principal matador de sonhos, visões, desejos e projetos. O tempo vai passar sem dó e nem piedade, e chegará o dia em que alguns dirão: não tenho mais prazer nesse mundo. Meu desafio a todos nós é bem direto: revise os seus sonhos, repagine os seus projetos, tire da gaveta o rascunho daquele livro, compre as passagens para aquela viagem, marque a data do casamento, matricule naquele curso. Assim, você tem duas opções: viver no passado que não volta mais, ou caminhar ao futuro. De um jeito ou de outro, o tempo vai passar igualmente. Como passará para você? É isso que acontece. O medo do que os outros vão dizer ou pensar a meu respeito paralisa, bloqueia, trava muitos projetos, muitos sonhos, muitas histórias, muitos destinos. E eu pesquisei hoje quais são os maiores medos da humanidade. Quais são os maiores medos que escravizam as pessoas? Eu encontrei esses aqui que você pode achar também. Primeiro é o medo da morte. Tem medo da morte. Muitos outros medos são originários desse. Essa é a fonte, é o medo de morrer. Medo do fracasso. Se eu fracassar, se eu não ter êxito, se eu não ter êxito, se eu não conseguir, se eu não for competente o suficiente, eu nem vou tentar, porque a dor de não ter conseguido vai ser grande e minha baixa autoestima vai ficar mais baixa ainda, eu nem vou tentar. E o medo do fracasso, vai ficar projetando o fracasso. Medo da rejeição. Nossa, eu queria tanto encontrar fulano, mandei um convite para ele, mas e se ele não quiser ir? Aí você não convida. Eu queria tanto reatar essa amizade, mas e se a pessoa não ligar e não dá uma resposta? Eu queria tanto fazer isso, mas e se eu for rejeitado? O que vai dizer, o que vai pensar? A rejeição, grande medo da humanidade. Eu queria fazer parte disso, mas e se eu não for bem aceito? E se as pessoas não me corresponderem? A rejeição paralisa. Quarto, medo da solidão. Esse é um medo bem presente. Ficar sozinho. Vou ficar sozinho, não tem ninguém. Medo de ficar só, envelhecer e ficar sozinho. E a solidão assusta, aterroriza, amedronta as pessoas. Solidão. E o quinto, medo do desconhecido. Medo do desconhecido, que normalmente é o medo do futuro. O que vai acontecer amanhã, o que vai ser nesse mundo, esse mundo terrível, polarizado, cheio de briga, de ódio, de atentado, e aí o medo só projeta, né? Você já andou na roça? Eu já andei na roça quando era menino, e de noite, sem luz elétrica, você está andando naqueles caminhos assim no meio do mato, aí se ouve um barulho, e onde eu ia lá na roça tinha onça, então você acha que é uma onça. Já viu isso? Acho que é uma onça. Você já pensa, será que é uma cascavel? Tinha muita cobra cascavel lá no interior da Bahia. Assim, aí na hora que você vê, é uma lagartixinha. Mas o medo, você criou um monstro. É um monstro, é uma onça, vai matar. Você está andando, você está com medo. Qualquer barulho é um monstro, é uma cobra. E o medo projeta. Falar em onça, você sabe aquela história. Eu lembrei um dia aqui dessa história, né? Do cara está andando lá na roça com outro, andando lá no meio do mato, e fala por assim: e se aparecer uma onça e vir em cima da gente? Fala: a gente corre. Mas e se a onça correr mais rápido que você? Eu subo na árvore. Mas e se a onça souber subir na árvore também? Aí fala assim: mas você é meu amigo ou amigo da onça? É daí que vem essa expressão. Porque a maioria das pessoas é amigo da onça. Todo o futuro ela só projeta coisa ruim. O cenário é só o pior de todos, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí você só projeta isso, e o seu cérebro não sabe discernir, já fica amedrontado hoje, e já tira a energia do futuro agora.
de tanto se preocupar, pensar, matutar, e o cérebro consome 1/3 da energia do nosso corpo, e quando ele está acelerado, então, aí você não entende, depois você vai enfrentar, você está sem energia, porque o medo sugou, o medo paralisou, tirou a energia do presente com medo do futuro, e quando você chega no futuro não é nada daquilo. Você já fez reuniões, conversas e tudo, você preparou tudo, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou resolver assim, chega lá na reunião, na primeira fase, não é nada daquilo, na primeira frase já acaba tudo, você diz, nossa, eu passei a noite pensando, e não era nada do que eu tinha imaginado. 90% dos nossos medos são imaginários, 90%, as coisas que a gente imagina nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, você tem que ter aquilo que Paulo vai falar, é o que eu falo para minha mulher, mas vai viajar de avião, ai que medo, coisa linda, morrer, o avião caiu, fica até notícia no jornal, melhor do que morrer atropelado por uma bicicleta, morreu, caiu o avião, sai no jornal, né? Às vezes fala assim, vamos lá visitar Israel, e a minha mulher, não, lá é muito perigoso, quer lugar melhor para morrer do que Jerusalém? Israel, olha. Então, você tem que olhar para as coisas de outro jeito. E aí as pessoas hoje estão angustiadas, né? A palavra ansiedade, a raiz da palavra ansiedade é estrangulamento. Por isso que falta ar quando você está ansioso. É um estrangulamento aqui, estrangulado. E aí essa carta de Paulo aqui para Timóteo é para isso, Timóteo, meu filho, meu querido filho Timóteo. Você precisa lidar com isso. Você precisa encarar isso, Timóteo. E aí Paulo aqui nesses primeiros versos já diz para Timóteo como é que a gente vence o medo e vive uma vida corajosa, destemida, apaixonada. Como é que a gente vive sem medo, sem estar paralisado, sem ficar com medo? Não, mas se eu receber um não, eu não vou suportar, não vou aguentar. E aí a pessoa fica lá amarrada. Então, Paulo diz aqui para Timóteo, primeiro, Timóteo, a gente vence tudo isso com fé. Lembre da sua fé, Timóteo. Lembre a fé que você viu na sua avó, na sua mãe, na sua avó Lode, na sua mãe Eunice, que você recebeu uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade, uma fé verdadeira. Saiba, Timóteo, que a fé é a certeza das coisas que você não vê, a convicção de fatos que você não vê. Saiba que sem fé é impossível agradar a Deus. Saiba que aquele que busca a Deus tem que crer nele, porque ele é galardoador de todos aqueles que buscam. Saiba que a fé é chamar à existência as coisas que não existem. Saiba que a gente vive não pelas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas nós vivemos pelas que não se veem, que são eternas. Então, o primeiro que Paulo diz aqui para Timóteo, para encarar essa timidez, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação juvenil que ele carrega, esse coração sensível que ele tem, e um desafio de pastorear uma igreja, assim, lembre-se, Timóteo, que a gente não vive pela aparência, pelo que é visível, a gente vive pela fé, pela visão, daquilo que você não pega, toca, do Deus eterno, pela obra de Jesus, pelo sacrifício na cruz, pela presença dele com você. Lembre-se dessa fé que você viu na sua avó e na sua mãe e que você recebeu. Essa fé que vai te dar estrutura emocional, que vai te dar uma confiança interior para lidar com esses medos. Sem fé, você fica parado, preso. Você vai ficar paralisado, igual eu ali na adolescência, olhava para os meninos lá, treinando na academia, eu querendo ir, mas preso pela timidez, preso pela vergonha. Às vezes é assim, você está olhando, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, como eu li o texto aqui, eu queria fazer esse curso, estudar, eu queria fazer um negócio diferente, mas o que vão dizer, o que vão falar, é a fé em Deus, na sua palavra. Nós vivemos pela fé, e a fé não tem limites, o poder de Deus não tem limites, tudo é possível para quem crê de Jesus. Se você crê, se você confia, se você espera, vá atrás. Se Deus colocou no seu coração, não se importe com o que os outros digam, importa o que Deus diz. Então Paulo está dizendo para enfrentar, Timóteo, esse seu temperamento introvertido,
essa timidez que lhe paralisa, você precisa lembrar dessa fé, dessa confiança inabalável. Não é você, mas é Deus que está com você. Não é a sua capacidade, mas é Jesus que vai te capacitar. Não é você mesmo, é que tem um Deus que vai estar com você sempre. E você precisa lembrar disso e confiar nisso, não no seu braço, não na sua força. Eu não vou conseguir, mas como é que eu vou? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo que vai operar, mas isso se dá pela fé. Os heróis da fé, os que entraram para a galeria, para o hall da fama do reino de Deus, são os homens que viveram pela fé, que olharam para o Senhor, que viram o invisível. Fé é ver o invisível, é crer no incrível, é esperar o impossível. Isso é fé. Crer no incrível, ver o invisível, esperar o impossível. Isso é fé, agarrar-se nas promessas de Deus. Lembre-se, Timóteo, a gente não vive pelas coisas que pega, que vê, a gente transcende. A gente está no reino eterno, no reino do Senhor, no reino da sua salvação. Então lembre-se disso. Lembre da sua fé. Quando o medo estiver paralisando você, quando a ansiedade estiver estrangulando você, comece a ler a palavra, crer na palavra e declarar sua fé na palavra. Quando você começa a ter todos os sentimentos e pânico, comece a falar para você aquilo que o salmista faz, que eles chamam de solilóquios. É quando a gente fala com a nossa alma: porque você está abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, a Ele louvarei. Quando as emoções, quando os sentimentos, quando tudo dentro de você estiver lá, você fala a palavra e você declara: eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio, e a palavra de Deus é verdadeira. Então, meu filho Timóteo, viva pela fé, ande pela fé, alimente o seu coração com a fé. Diga para os seus medos quem é que controla e dirige a sua vida. Diga para a sua ansiedade quem é que supre você. Diga para você mesmo que o dia de amanhã eu não sei como será, mas Jesus vai estar lá como sempre. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: Ele vai estar lá. Eu não sei o que virá, mas Ele vai estar lá comigo sempre. E eu vivo pela fé. Segunda verdade que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você precisa reavivar o dom que Deus deu para você. Esse texto aí no versículo 7, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Literalmente Paulo está dizendo: mantenha acesa a chama do dom. Não deixe apagar o dom que Deus deu para você. Deus te deu um dom, Timóteo. Quando eu impus as mãos, Deus te deu um dom, autoridade, o dom do ministério, o dom de ser pastor. Deus te deu esse dom, mas não deixe o medo apequenar você. Não deixe o medo apagar essa chama. Você precisa acender, manter viva essa chama, reavivar o dom de Deus que está dentro de você. Quantos de nós aqui recebemos um dom de Deus, um chamado, um projeto, um sonho? E aí as adversidades, as dificuldades, você não, não vai dar certo. Não vai dar certo, você não é capaz, você não vai conseguir. E aí você começa a apagar a chama. Aí vai, acho que eu não tenho esse dom, acho que eu não vou conseguir. Lá em Levítico, quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele deu uma ordem para os sacerdotes. Tinha uma chama, um fogo, que tinha que manter aceso. Ele diz assim: mantenha acesa. Essa chama não pode ser apagada. Todo dia vocês vão colocar lenha, porque essa chama, esse fogo é o símbolo da presença de Deus no tabernáculo. Mantenha acesa a chama, esse fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Ponha lenha nele, é uma figura. Todo dia você tem que alimentar o dom que Deus deu para você. Todo dia você tem que colocar lenha do incentivo, da promessa, da palavra, para você viver os dons que Deus deu para você, os projetos, os planos que Deus colocou na sua alma. Você precisa acender essa chama. Nessa semana nós recebemos aqui o teatro da Companhia Nissi, maravilhoso teatro, uma das companhias deles.
E aí eu já tinha assistido algumas peças, já tinha ouvido falar, mas não tinha noção do trabalho deles, especialmente em Angola. Eles têm trabalho na Índia, tem uma base missionária, é uma agência de teatro, tem um teatro no centro de São Paulo, mas é uma agência missionária. O Kaique Oliveira, que fundou há muitos anos, há 30 anos atrás, quando as igrejas ninguém aceitava teatro, ele começou a fazer teatro. Deus tocou no coração dele, a mente dele funcionava, ele lia a palavra, ele criava peças, encenações, e ele começou a fazer isso. E aí ele começou a viajar, fazer teatro, evangelizar, pregar, levar o evangelho também no mundo artístico, os para artistas, atrizes, atores. Ele começou a fazer essa obra, sem dinheiro, sem recursos, muitas vezes perdendo coisas, perdendo só com a roupa do corpo, e fazendo. E aí ele conheceu, foi visitar Angola e viu as crianças mutiladas pela guerra civil, pelas minas terrestres, crianças sem pais, órfãos, viúvas, por causa da guerra civil em Angola, e Deus colocou no coração dele: você vai cuidar dessas crianças. E hoje ele tem um projeto em Angola, que alimenta todos os dias, com todas as refeições, 1.500 crianças. Dá cursos da educação, da escola. Todo mês ele precisa levantar 200 mil reais. Só com apresentações nas igrejas. Deus colocou um chamado no coração desse jovem. Ele abriu mão, ele sonhou. Quando ele chegou em Angola, ele não sabia nada. Mas Deus o dirigiu, Deus o direcionou. Ele falou: comece a fazer. E ele começou a fazer. E foi abrindo outros. Então observe, quando alguém se abre para o chamado de Deus, para o dom que Deus colocou, um dom que na época nem era reconhecido pelas igrejas, e hoje se tornou, e tem um teatro no centro de São Paulo, arrendou um teatro, que a classe artística, que conheceu a classe artística, fica impressionado com a qualidade profissional, técnica e com a mensagem. Porque esse jovem manteve viva o dom que Deus deu para ele, o chamado que Deus colocou. Acenda a chama, faça. E aí todo mundo vai dizer: você é louco. Como é que você vai sustentar a criança lá na África? Como é que você vai fazer isso? Mas Deus falou com ele. Onde é que você vai tirar os recursos para fazer isso? Mas Deus chamou. Então tem muita gente, tem muito projeto, tem muita necessidade, tem muita gente assim: eu queria, a igreja precisava fazer isso, fazer. Então, um dia um pastor estava orando a Deus pelas jovens na periferia e usando droga, e o pastor orando e falando: Deus, o Senhor precisa ajudar esses jovens, esses meninos, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor precisa levantar alguém. Ele estava orando, e aí Deus falou com ele assim: qual é a única pessoa nessa cidade que está perdendo o sono por amor a esses meninos? Aí ele falou: sou eu, Senhor. Então, é você que eu vou usar. E ele começou a criar um movimento de mães em oração. Pegou as mães dos meninos da igreja, e elas saíam de madrugada, ia nas bocas de fumo, orar pelos meninos e cantar louvores. Chegava lá, os meninos ficavam tudo constrangidos. Só viemos orar por vocês. Um movimento de oração das madrugadas. E os meninos começaram a voltar para casa e voltar para a igreja. O dom de Deus é um peso, é um chamado, é uma dor, é um questionamento: mas está faltando isso na igreja, mas está precisando disso nessa cidade, mas tem uma necessidade nessa área. Então, Deus falou assim: então, você está sentindo? Deus falou: eu também estou sentindo. Eu preciso de um parceiro, eu preciso de alguém para fazer junto comigo. Timóteo, Deus te deu um dom. Mantenha viva essa chama, reavive isso aí na oração, na palavra, no exercício da fé, na prática cotidiana, na prática devocional. Mantenha vivo esse chamado, esse dom. Não deixe isso morrer. Quantas pessoas aqui já oravam muito, agora não ora mais? Quantas pessoas liam a palavra todos os dias, meditavam, oravam, evangelizavam, mandava mensagem, visitava, testemunhava, ia no hospital, e hoje já não faz mais.
Por que você não faz? Quantas pessoas aqui já foram usadas por Deus, mas a chama foi apagando, e é isso que o inimigo faz, ele vai apagando essa chama, esse fogo, e a chama vai apagando, e você vai, já passou o meu tempo, já não consigo mais, já foi, e aí você começa a esfriar, e o seu dom para de frutificar, de fecundar no reino do Senhor. Paulo diz, não, Timóteo, acenda, cara, mantenha a chama acesa. Meus irmãos, quanta gente hoje, ele está tão focado nas questões políticos partidárias, e isso tem apagado o fogo da paixão, do evangelismo, do testemunho, da oração e da santidade de tantos crentes. Quanta gente que servia a Deus apaixonadamente, evangelizava, pregava, fazia missão, e agora, pelas brigas políticos partidárias, deixaram de focar o reino de Deus, de falar de Jesus, de falar do seu amor, da sua graça, de falar da sua redenção eterna, de falar do que salva o ser humano. Qualquer ser humano, seja quem for, precisa ser salvo pelo sangue de Jesus, o sangue eterno. Quantas pessoas tiraram o foco, e a distração, conforme a gente assistiu aqui, distraiu do foco. Então tem que ter isso daí. Deus colocou no meu coração um dom, uma chama, um chamado, um fervor. É isso que eu sou atraído. Então eu vou manter vivo, eu vou alimentar, eu vou colocar fogo. Isso daqui vai ferver na minha alma, isso vai esquentar no meu coração, isso vai estar dentro de mim. É isso que eu vou fazer, é isso que Deus me deu para fazer. Porque quando eu chegar lá naquele dia, Deus vai perguntar: por que você não viveu a vida que eu te dei para viver? Porque você quis viver a vida do outro, porque você quis fazer o que era dono do outro e não era seu. Mas eu te chamei para isso, porque você deixou apagar distrações, entretenimento. Pense, meus irmãos, pense, se você decidir parar de usar a rede social, internet, uma semana, você vai morrer? Ou você vai estar mais alegre, mais feliz, mais cheio de Deus? Trocar o tempo pela leitura da palavra, dos evangelhos, dos salmos, dos profetas, pelo tempo que você fica ali, uma semana, veja se a sua mente não vai ser limpa, purificada, seus afetos reordenados, sua paixão aquecida. Mas a gente vai envenenando a alma com as coisas transitórias, passageiras, e deixa de alimentar com as coisas eternas. As palavras, as promessas, a ação de Deus, que Deus me chamou para fazer. Ah, mas ninguém faz. O que Deus colocou no seu coração para você fazer. Mantenha vivo, deixe o Espírito reavivar o seu coração. Fale para Deus: Deus, traga um avivamento para mim. Traga um avivamento, Senhor. Eu quero, Senhor, eu desejo. Eu quero, Senhor, pegar fogo. Eu quero ser incendiado pelas chamas do Teu Espírito Santo. Eu quero multiplicar esse talento que o Senhor me deu. É 2, quando o Senhor voltar vai ter 4. É 5, quando o Senhor voltar vai ter 10. Essa semente que eu estou semeando pela fé, ela vai dar 30, 60 e 100 vezes mais, porque eu vou fazer pela fé. É isso, chegar diante de Deus e falar assim: como é que está a chama do seu coração, do seu chamado, da sua paixão? Está dormindo demais, está assistindo televisão demais, está vendo internet demais, está brigando demais, está preocupado demais, está ansioso demais, está nervoso demais? Deixe a palavra de Deus fazer morada dentro de você e deixe o fogo pegar. Não deixe apagar. Tinha um cântico pentecostal que dizia assim, né? Não deixe apagar o pavio que fumega. O fogo pega no pavio que fumega. Isso é um cântico pentecostal antigo. Tem que deixar o fogo pegar. Agora está aí uma pedra de gelo, indiferente. O Charles Spurgeon botava a igreja para orar, o grupo de oração, e o povo orava, e depois ele falou: você que está cheio da oração, cheio do poder de Deus, agora você vai no culto e senta do lado daquele crente bem frio ali, para você esquentar ele. Aí você que está cheio do fogo, aí esquenta o seu irmão frio aí. Fala para ele assim: você está frio ou está gelado? Pode falar para ele: você está gelado, seu coração está gelado? Você precisa esquentar seu coração.
Você precisa esquentar essa chama, o fogo de Deus dentro de você, na sua alma, dentro do seu coração. O que Deus chamou você. Então Paulo diz, reavives o dom. Terceiro, Paulo diz, Timóteo, você precisa lembrar, você precisa saber o Espírito que nós recebemos, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, você pode traduzir aqui por medo, por timidez, Deus não nos tem dado esse espírito de gente covarde, de gente amedrontada, mas o espírito que Ele nos deu é de poder, de amor e de moderação. 3 palavras. O espírito que Deus nos deu é poder, dinamite. De onde vem dinamite? É o poder do espírito que nos faz dinamitar o mal, que nos faz dinamitar os poderes das trevas. Quando Jesus expulsava o demônio, Jesus diz, se eu expulso demônios e curo enfermos, é porque o reino de Deus chegou nesse lugar. O reino de Deus chegou em Jesus, é um reino de poder contra o mal, sobre o império das trevas, sobre o poder da opressão, da antivida, da morte. O espírito mau trazia cegueira, surdez, deixava as pessoas mudas, encurvadas. Quando o reino de Deus chegava, as pessoas viam, ouviam, falavam, eram curadas. Era o reino de Deus, é um reino de poder. O reino de Deus é um reino de poder. Paulo diz, não meramente de palavras, mas em poder do Espírito Santo. Poder para vencer o mal. Poder para ir repreender o mal da nossa vida, poder para você falar para você mesmo, por que eu estou com medo? Por que eu estou apavorado? Por que eu estou ansioso? Você tem um Deus, ó minha alma, por que você está preocupado? Se Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, por que você está preocupado? Se Jesus falou assim, olhe para os lírios, para as aves, aprendam com elas, confiem em mim. Por que você está tão preocupado com o futuro? Você acha que o futuro pertence a você? Você acha que depende de você? Por que você está tão nervoso? O Espírito que está sobre nós é o Espírito de poder, que dá um poder interior, espiritual, sobrenatural, o poder de Deus dentro de nós. Essa semana eu ministrei aqui sobre o livro de Juízes, e lá em Juízes tem um deles que é chamado Gideão. Gideão é um exemplo assim clássico de alguém, que era medroso, virou corajoso, mas ainda era medroso. Entendeu? E assim vai ser a nossa vida, só que Deus usa, mesmo os frouxos Deus usa. Primeira vez que o Gideão está lá, o anjo do Senhor chega assim, Gideão, é você, homem valente. Aí o Gideão, eu estou parafraseando, ele olha assim, eu? Você, homem valente, eu? A minha família é a mais pobre da tribo, e eu sou o piorzinho, eu sou o menorzinho. Olha o homem, olha a autoestima do homem. O anjo vai, você, Gideão, homem valente. Eu não. O Senhor é contigo. Ah, se Deus é conosco, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Tudo ele tem uma resposta negativa, é amigo da onça ele. O anjo fala, ele contradiz o anjo. Não, é você, Gideão. Aí ele vai, aí Deus fala, derruba o poste ídolo de Baal. Vai lá, Gideão. Aí o Gideão, com medo, foi de noite. Era para ir de dia, foi de noite. Mas foi, derrubou, Deus protegeu. Aí depois Deus falou assim, eu vou livrar Israel através de sua mão dos midianitas, que estão oprimindo o povo de Israel, leva as suas colheitas, tira tudo, rouba o povo não tem mais nada, está tirando tudo de Israel. Você vai ser esse homem. E o Gideão, tá bom. Chame todos os homens que querem lutar e guerrear. E veio 32 mil homens. Aí Deus falou para Gideão, é muita gente, é muita gente. Eu quero mostrar para você, Gideão, que sou eu que livra, não é vocês. Sou eu, não é vocês. Manda os medrosos irem embora. Naquele tempo foi embora 22 mil. Hoje ia os 32 mil. Hoje está difícil achar homem macho assim, né? Desculpa aí os homens aqui, tem um monte de macho assim, corajoso, guerreiro, né? Foi embora 22 mil, pelo menos eles eram covardes e sabiam que era covarde, né? Ficou 10 mil. Aí Deus falou, ainda há muita gente, Gideão, manda, vamos fazer um teste, desce lá no ribeiro, lá no rio, e eles vão beber água. Eu não sei porque Deus usou esse critério. Quem abaixou para beber direto, Deus mandou embora. E os que pegaram a água na mão, talvez seja porque eram vigilantes, sei lá, não sei. Não sei explicar.
Quando você não sabe explicar, fica quieto e não fica inventando, né? Tem muita gente que inventa as coisas na internet, não tem nada a ver aqui, os caras inventam. Então você não sabe, não sabe. Então os que trouxeram foram 300. Aí Deus falou, manda os outros embora. Ficou 300. Aí Deus falou, agora, Gideão, eu vou te dar uma estratégia de guerra, cara, uma estratégia de guerra. Quem conhece os símbolos dos Gideões internacionais, tem ali, é baseado nisso, os símbolos. Você vai pegar um vaso, colocar uma tocha dentro e pegar uma corneta. Você vai levar aqui uma tocha com um vaso em cima, para não ver a luz. E os midianitas são milhares de milhares, e vocês têm só 300. Vai 100 de cada lado para o arraial deles lá, e vocês vão essa estratégia. Só que o Gideão ainda ficou com medo. Estava com medo, ai Senhor. Aí Deus falou, vai lá no acampamento, foi escondidinho lá. Aí ouviu 2 midianitas conversando. Aí um falou para o outro, rapaz, eu tive um sonho. O que era o sonho? Eu sonhei que um pão, olha que sonho maluco, está lá? O pão cresceu, ficou um pão gigante, e debateu contra a gente e destruiu tudo. Eles roubavam o trigo de Israel, e tiravam o pão de Israel. E a culpa e o medo faz uns sonhos malucos na cabeça. Sonho também fala, sonho também revela muita coisa. E aí um falou para o outro, isso aí é Gideão. Gideão está vindo contra a gente, rapaz. Aí falou isso, aí eles ficaram apavorados. Aí o Gideão ouviu a conversa, aí falou, opa, agora eu fiquei corajoso. Então, o Gideão é aquele, medo, coragem, vai Gideão. Aí cerca o arraial deles, 300 homens. Na hora que vocês tocarem a trombeta, quebra o vaso, e a tocha vai aparecer, e vocês vão tocar. E essa é a estratégia, e na hora que o povo faz isso, aquilo virou um barulho ensurdecedor, e a luz, e o toque da trombeta fez com que o exército dos midianitas ficassem apavorados, e eles começaram a lutar um contra o outro, a fugir, e eles fugiram, e sem guerrear, Gideão conquistou a vitória, porque Deus deu a vitória. Se você está com medo ou sem medo, vai assim mesmo, em nome de Jesus. Deus usa os fracos, Deus usa os frouxos também, Deus usa os covardes, Deus usa os tímidos, Deus usa os medrosos. É só você obedecer. Senhor, eu vou um pouquinho, me ajuda, mais um pouquinho me ajuda, vai. E aí você vai ver a vitória acontecer em nome de Jesus. Mas vai lá e faz. Vai lá, vai te dar o primeiro passo, não fica esperando não, dá o primeiro passo. Fala assim, eu estou tremendo de medo, mas eu vou. Vai lá, encara, enfrenta. E Deus deu a vitória, porque o espírito não é de covardia, é de poder. Segundo, desse versículo, vencendo o medo, Deus nos deu espírito de amor, amorosos. E aí eu quero deixar para você meditar nesse texto. Pegue lá na Bíblia a mensagem, na sua casa, se você não tem, procure na internet, e leia esse texto. Se você tem medo, você tem ansiedade, você tem preocupação, você tem essas coisas todas, pega esse texto, põe lá no espelho, na geladeira, põe lá na sua casa, ouve ele, fica ouvindo todo dia. Ouça esse texto, 1 João capítulo 4, versículo 17 e 18. Eu vou ler para você, eu recomendo que você leia na sua Bíblia, mas pegue a tradução do Eugene Peterson, que deixa isso aqui muito claro para a gente. Esse texto é maravilhoso. Presta atenção no que diz assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus, e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós, e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor.
No amor não há espaço para o medo. O amor de Deus expulsa todo o medo. E aí eu olho para você hoje aqui e falo assim, olhe para mim aqui agora. Olhe para mim agora. Você acredita profundamente, que o Deus Criador, soberano, Senhor do céu e da terra, esse Deus, ama você intensamente e apaixonadamente? Você crê nisso? Você crê que você é amado? Você não é rejeitado. Nada que você fizer vai fazer Deus deixar de te amar, porque Deus já te aceitou no sacrifício de Cristo Jesus, e a vida de Cristo está em você, e esse Deus ama você apaixonadamente. Você crê que Deus ama você, que Deus conhece você, que Deus conhece suas dores, seus medos, suas angústias, sua preocupação, que Deus sente tudo isso, que Deus não é alheio, nem indiferente, nem distante, que Deus está presente com você, porque Ele te ama com amor eterno. Eu te amei, com benignidade eu te atraí, diz o Senhor. Essa é a maior verdade da Escritura. Deus ama você de forma intensa, intencional, apaixonada. E esse amor não pode ser abafado. Mas alguma coisa dentro da gente diz assim, não, Deus não pode me amar, eu não presto. Alguma coisa dentro da gente, não, eu sou pecador. Você já foi perdoado e santificado em Cristo. Alguma coisa dentro da gente, não, mas olha o meu passado, olha isso, eu sou medroso, eu tenho um temperamento. Você é amado, você está seguro no amor de Deus. É por isso que Paulo ora, eu oro para que vocês conheçam esse amor, a largura desse amor, a extensão desse amor, a profundidade desse amor, o comprimento desse amor, para que a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. Porque quando você for amadurecido nesse amor, pleno desse amor, você vai viver sem medo. E aí eu pergunto hoje, quando você for para casa hoje, na hora de dormir, pense assim, como seria a minha vida se eu não tivesse nenhum medo? Medo do que os outros vão dizer, medo do que vão falar, medo de rejeição, medo da aprovação, medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Como eu viveria se eu não tivesse medo nenhum? Como seria a sua, medo do futuro, medo do desemprego, medo da fome, medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Sem medo. Como seria a sua vida? Medo de doença, medo de ficar inválido, medo de ficar numa cama. Como seria a sua vida sem medo? Como sua vida seria maravilhosa, não? Como seria leve? Como você teria uma vida alegre, feliz? O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. E terceiro, Ele nos deu o espírito de moderação. Mais do que nunca nós precisamos do espírito de moderação. Um grande historiador escreveu o livro do século XX, o nome do livro foi A Era dos Extremos. É que ele não conhecia o século XXI, né? Se o século XX foi dos extremos, imagina o século XXI, que começou com as torres gêmeas, né? Os extremos, os polos, tem em todo lugar os extremos, reações extremas, pessoas extremadas. O cara está dirigindo, vê um gari, o gari está atrapalhando, mata o gari. Extremos. Paulo diz aqui o espírito, moderação aqui é equilíbrio, é domínio próprio. É alguém que tem domínio próprio, que tem uma vida equilibrada, serena, controlada. Não é alguém de polos, não é alguém que vive de um lado do outro, está sempre assim, extremos de um lado para o outro. É alguém equilibrado, sereno, conduzido pela paz. É alguém que tem um espírito que dá sabedoria, que sabe ser próprio em cada ambiente, que responde aos problemas e não reage, que coloca ordem no caos e não que aumenta o caos. É alguém que coloca a ordem de Deus no meio da bagunça humana. Então, o que Paulo diz é o espírito que nós recebemos, esse espírito do equilíbrio, da tranquilidade, do domínio próprio.
da serenidade, de aproximações e reconciliações, de alguém que tem o poder de Deus e o amor de Deus, gera uma vida equilibrada, gera uma vida que tem domínio próprio, que não é conduzido pelas paixões carnais, pelas loucuras ensandecidas desse mundo. É alguém que vive assim, com equilíbrio. Louvado seja Deus. Eu vou lhes contar duas histórias, uma delas eu já falei bastante aqui, mas eu gosto demais da história dele, eu já contei para vocês aqui, é um daqueles que eu admiro, o pastor Martin Luther King Jr. Quando ele é um jovem brilhante, fez seminário, fez doutorado, foi ser pastor de uma igreja promissora, e a igreja dele estava indo bem, e aí uma membro da igreja dele, Rosa Parks, se recusou a sair do lugar dos brancos no ônibus, e aí gerou todo um movimento ali, e ele foi puxado para esse conflito, para lutar contra as leis que segregavam os negros nos Estados Unidos, e ele começou esse movimento, e ele, como ele começou, ele era muito um bom pregador, orador, falei deles aqui há pouco tempo, do sermão do século XX mais famoso, que foi dele, Eu Tenho um Sonho. E o Martin Luther King, logo quando ele começou, a esposa dele tinha acabado de ganhar neném, tinha um bebezinho, e aí pessoas começaram a jogar bombas no quintal da sua casa. Ele começou a receber telefonemas com ameaças de morte, e ele estava olhando para sua esposa, seu bebezinho, sua filhinha, e aí ele conta que uma noite, que ele estava morrendo de medo, e ele falou, vou falar para a gente parar com esse negócio, que eu tenho que proteger minha casa, minha família. Ele dá o seguinte relato: eu estava prestes a desistir, tentei pensar numa maneira de sair de cena sem parecer covarde, ele falou assim, vou sair de fininho. Nesse estado de exaustão, quando minha coragem praticamente tinha ido embora, eu estava determinado a levar o meu problema para Deus. Com a cabeça entre as mãos, me encurvei sobre a mesa da cozinha e orei em voz alta. As palavras que eu usei para falar com Deus naquela noite estão ainda vivas na minha memória. Estou aqui, Senhor, defendendo o que eu acho que é certo, mas agora eu estou com medo. As pessoas olham para mim buscando liderança, e se eu estiver diante delas sem força e coragem, elas também vão hesitar. Minha energia está acabando, não tenho nada. Cheguei a um ponto em que não consigo enfrentar sozinho. Naquele momento, eu vivi a presença do Eterno como nunca antes. Parecia que eu ouvia, que eu podia ouvir a segurança silenciosa de uma voz interior que dizia, lute pela justiça, lute pela verdade, Deus estará sempre ao seu lado. De repente os meus medos começaram a ir embora, minha incerteza desapareceu, eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. A situação externa parecia a mesma, mas Deus me deu calma e paz interior. Ele diz que depois dessa noite, naquela cozinha, Deus deu para ele a coragem de enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, de proclamar, pouco antes de ser assassinado, como Moisés, ele falou, eu não vou entrar na terra prometida, eu não vou viver num país sem segregação, mas eu estou vendo a glória do Senhor. Eu queria ter uma vida longa, mas eu sei que a minha vida será curta, mas eu vi a glória do Senhor. Louvado seja Deus, um homem que enfrentou o medo e fez o que era certo e se levantou em nome de Deus. Um outro homem que marcou a história também, um inglês agora, William Carey, um sapateiro. William Carey, Deus colocou no coração dele para evangelizar os pagãos, isso no século XVIII. As igrejas, quase ninguém fazia missões fora dos seus países, as igrejas protestantes. E o William Carey colocou um mapa do mundo, enquanto ele trabalhava na sua sapataria, ele viu o mundo e ele orava pelos povos pagãos que não conheciam o Evangelho. E ele orava por aquilo.
E um dia teve uma reunião de pastores, e ele foi lá e ele desafiou os pastores para enviar missionários para evangelizar os pagãos. E aí um pastor mais velho se levantou e falou assim: fique quieto, jovem. Não é que Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai fazer isso sem precisar de você. Fique quieto, jogou um balde de água fria. Mas ele não desistiu. Deus estava chamando e ele orou. E ele falou assim: eu vou ser missionário. Foi para a Índia. Naquele tempo de viagens longas de navio, sem telefone, sem internet, nada disso. William Carey foi. Entrou na Índia, 300 anos atrás. Ele viu aquele país misturado em idolatria, e ele viu um dos costumes mais bizarros, ele presenciou, e era um costume que todo mundo praticava na Índia. Quando morria o marido, pegava o corpo dele, tem um nome isso, botava no lençol, e pegava a viúva viva, e colocava junto e queimava junto os dois. Ele viu isso. E ele falou: se depender de mim, eu vou lutar para acabar com isso. Ele lutou a vida toda, pregando o evangelho e para abolir esse costume na Índia. E ele viu isso sendo proibido naquela nação, enquanto estava vivo, e viu o evangelho crescendo, e traduziu a Bíblia para o idioma deles, e pregou o evangelho. E William Carey tinha um lema, que ele dizia assim, eu vou terminar com essas palavras. Ele dizia assim: tudo é possível para quem tem fé. Para Deus não há impossíveis. Por isso, peça grandes coisas para o Senhor. Espere grandes coisas do Senhor. E faça grandes coisas para o Senhor. William Carey é conhecido hoje como o pai das missões modernas, porque esse homem levou luz para um país que estava em trevas. Louvado seja Deus. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de acanhamento, de timidez, de gente medrosa, acovardada. Nos deu espírito, nos deu autoridade, nos deu poder, amor, moderação, ousadia e intrepidez. Deixe Deus tirar o seu medo hoje aqui. E você falar assim: eu quero viver uma vida livre e corajosa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Tem algum medo? Você tem enfrentado crises de ansiedade na sua vida? Alguma coisa tem paralisado você? Você quer fazer, mas alguma coisa não deixa. Está sempre preocupado, sempre angustiado. Vamos orar juntos aqui para que o Espírito de Deus tire de nós toda a covardia, toda a timidez, nos dê coragem. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. E se você quer pedir: Deus, toca na minha vida. Eu quero viver livre do medo, Senhor. Eu quero viver livre no teu amor. Eu quero receber esse amor que expulsa o medo fora. Eu quero viver sem ansiedade. Fique em pé onde você está e eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Onde você está, fique em pé e nós vamos orar. Coloque a sua vida, coloque algo que está te perturbando, te atrapalhando. Coloque diante de Deus aí, onde você está, fala: Deus amado, Jesus bendito, Espírito Santo de poder, tira da minha vida, Senhor, esse receio, essa ansiedade, essa preocupação excessiva. Tire de mim, Senhor, eu não quero viver amarrado, paralisado. Expulsa do meu coração todo medo. Ore ao Senhor agora, vamos orar. Peça para o Espírito Santo falar com você, colocar essa palavra em seu coração. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar para que o Teu Espírito esteja agindo aqui agora em cada coração e mente. O Senhor sabe que somos humanos, somos frágeis, somos pequenos, somos pecadores, somos levados pelas circunstâncias adversas e às vezes, Senhor, nós ficamos temerosos, assustados, insones, preocupados, ansiosos, mas nessa noite nós queremos que o Espírito Santo aplique essa palavra poderosa em nossos corações. Senhor, não nos dê esse espírito de covardia, de vivermos, ó Deus, uma vida parada, paralisada, presa.
O Senhor nos chamou para essa vida livre, ousada, corajosa, destemida, vitoriosa, como Jesus viveu nessa terra. Então, Senhor, tira de nós a ansiedade, a perturbação, a angústia, a preocupação com o dia de amanhã, o medo do que vai acontecer, que nós possamos saber que nós estamos seguros no amor de Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de amor, de equilíbrio, em nome de Jesus. Toca nos corações aqui hoje, Senhor. Repreende a ansiedade, as crises de ansiedade, o sistema nervoso, Senhor, descontrolado, o pânico, Senhor, o cérebro que está, ó Deus, descalibrado. Sopra a tua ordem, sopra a tua paz, sopra a tua tranquilidade para dentro da gente, Senhor, e traz a confiança, a fé, o sono reparador e restaurador. Senhor, que cada irmão aqui possa viver os teus planos e os teus sonhos, em nome de Jesus. Acende a chama, acende o fogo, acende o dom que o Senhor colocou, meu Pai. Faça queimar no nosso coração, faça arder na nossa alma, tira a frieza, tira, Senhor, a vida medíocre, mesquinha, paralisada, parada, e restaura os dons de evangelistas, de mestres, de pregadores, de profetas, de missionários, de professores, de visitadores, de pessoas misericordiosas que vão ajudar, vão visitar, vão abençoar, vão servir, vão liderar, vão presidir. Faz desabrochar o teu povo, Senhor. Faz florescer o teu povo. Faz os frutos aparecerem. E que aqui nessa noite o Senhor faça coisas novas, coisas que estavam engavetadas, paradas, que já tinham sido, ó Deus, arquivadas, que o Senhor venha restaurar isso hoje. O sonho, o projeto, o ideal de fazer, de servir, de abençoar, de crescer, de prosperar, de avançar, o Senhor faça isso em nome de Jesus. E liberta-nos, ó Deus, do medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Toma o controle da casa, Senhor. Toma o controle da nossa casa. Toma o controle da nossa mente, toma o controle das nossas emoções, toma o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, toma o controle, ó Deus, e nos dirige para que possamos pedir, esperar e fazer grandes coisas para o Senhor. Que grandes coisas venham na vida desses irmãos, é a nossa oração, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém, e amém, amém.